A ver se é desta. Já cá estamos novamente. Bom, como eu dizia há pouco, começámos esta mote das conversas à noite para nos mantermos entretidos, em partilha, em convívio e, sobretudo, trazermos até junto de vocês algumas das pessoas que têm cruzado o caminho do Life Center, que têm estado connosco ao longo destes anos. Uma em especial muito querida e muito importante para nós, um atleta, um homem de fé, um triatleta, e eu começaria hoje de uma forma um bocadinho diferente daquela com que temos começado. Vou começar por vos partilhar, tentar, na medida do possível, partilhar convosco um vídeo que consta da nossa página do nosso site, tá bem? Que podem encontrar em lifecenter.pt. Estou só à espera que ele entre, está a ver? Ok. E entretanto vais receber aí uma notificação para aderir à conversa. Eu entretanto vou só mostrar-vos isto que está no nosso site, está bem? Para os mais próximos já devem saber de quem é que se trata. Aquela mão ali é minha também. Este vídeo está no nosso site e foi um momento muito especial, 8 de dezembro de 2018. Uma corrida organizada por nós, contou com uma missa campal. Uma palavra de agradecimento. Pai, Filho e Espírito Santo. Uma palavra de agradecimento à Rita Machado. Eu gostava era só que a pessoa em questão, que é o Ismael, conseguisse entrar. Já deves ter recebido aí alguns uma convocatória para te juntares à conversa, senão vou fazê-lo eu, está bem? Ok. Vais receber tu agora essa convocatória, Ismael, e a pessoa que vai entrar à conversa connosco, aqui está ela, o nosso... Estava a cuidar da maquiagem. Estavas a cuidar da maquilhagem, estiveste a fazer rolos. Rolos não, farandó. Bom, para quem não sabe, farandol. nós neste período de confinamento, os triatletas temos de treinar indoor, portanto, olha, a Isabel diz olá. Olá. Olha, Ismael, antes de mais, obrigado. Obrigado eu, Bruno. Amigo Bruno. Já faz um tempo que não nos vemos e que não estamos juntos, mas não estamos juntos fisicamente, mas no coração, e tenho seguido o teu percurso. Há tanta coisa para falar e para partilhar, mas além da amizade que nos une e do carinho e do respeito tremendo que Achas que foi o desporto ou foi Deus que nos uniu? Eu sou um homem de fé, portanto vou acreditar que foi Deus e com o motivo do desporto. Pois. Tu tens uma razão de ser. Exatamente. Mas eu também cheguei ao desporto, sabe lá Deus porquê. Agora, a proposta para te convidarmos são tantos temas, mas sobretudo uma palavra de esperança e de alento para as pessoas que vivem este período pascal de uma forma mais fervorosa. Olá, Carla Pereira. E que vão passar uma Páscoa muito diferente. Portanto, eu começava por aí. O que é que tens a dizer a essas pessoas que se vão ver obrigadas a passar a Páscoa com um maior recolhimento, com um número reduzido de família e se calhar até que usar estas ferramentas tecnológicas, não é? Para conseguir partilhar eu como homem de fé, acredito que Deus é capaz de concorrer em tudo para o nosso bem, com tudo, até com o mal e com o raio deste vírus. Portanto, eu acho que temos que nos concentrar nas coisas boas que podemos tirar deste período, desta
quarentena forçada. Temos que tirar as coisas boas de estarmos juntos, no fundo, cultivarmos coisas que estavam um pouco, se calhar, esquecidas em casa, nas famílias, e mesmo na relação connosco próprios, quem mora mais só, quem não tem família, não é? Eu acho que é tentar tirarmos as coisas boas, no fundo, destas dificuldades todas. E quem tem fé, na esperança que Deus há de nos ajudar a sairmos daqui uma humanidade melhor, pessoas melhores, não é? Que isto é um período um bocado de purificação, não é? Aqueles que achavam que, por exemplo, aquilo que a Igreja recomendava anualmente, a Quaresma, um tempo de recolhimento, um tempo de exercício, de luta contra o nosso corpo, contra a preguiça, contra outras coisas, e achavam que se calhar era uma linguagem um bocado ultrapassada. Agora estamos forçados por esta epidemia e por este vírus, no fundo, a valorizar isso, o recolhimento, o cuidarmos da nossa saúde, o mantermos-nos, no fundo, fortes na mesma, também fisicamente e espiritualmente, para estarmos imunes, mais imunes, não é? Ninguém está imune, parece que também há saudáveis a ficarem contaminados e doentes e a morrer, mas de facto eu acho que isto desafia-nos também a isso. E essa era a proposta que a Quaresma da Igreja sempre fazia aos cristãos, e nós acho que não estamos a valorizar muito. E isto obrigou-nos a valorizar isso, não é? A estarmos recolhidos, a lermos, a estarmos mais uns com os outros, a estarmos connosco mesmos, porque acho que andávamos muito dispersos, não é? E acho que este período, esta quarentena forçada, nos está a ajudar a isso. E, portanto, temos de nos concentrar nas coisas boas que podemos tirar individualmente, como família, como grupo, como as empresas também, as instituições como tu, os centros, não é? Não desanimarmos, cultivarmos a paciência, a determinação, a resiliência, havemos de ser nós a vencer, e não há de ser o raio deste vírus a vencer-nos, não é? E que isto seja um período para nós sermos melhores como pessoas, e a humanidade também, quando nós melhoramos, a humanidade também melhora, eu acredito nisso. Portanto, acho que Deus vai concorrer tudo para nós sermos melhores e para sermos uma humanidade melhor. Cuidarmos melhor do espírito e também do corpo, claro. Bom, eu... deixas-me, não diria sem palavras, mas sobretudo acaba por ser um momento que nos permite também refletir, não é? Eu tenho acompanhado o teu trabalho e ia-te perguntar de que forma é que tens conseguido acompanhar este barco, e estamos todos, de facto, unidos e cada vez mais próximos, quanto mais não seja pelo mundo digital e pelas redes, não é? E tu tens feito um trabalho extraordinário. Gostava que partilhasse um bocadinho isso também, porque tanta gente a entrar. Eu, no meu trabalho de padre, tento também dar o meu melhor, não é? Neste período, animar as pessoas, motivar as pessoas. Isso é também exercer bem a minha missão de padre e de homem, não é? Sei lá, por exemplo, eu mantive-me a celebrar missa diariamente, online, não abandonei, no fundo, a minha comunidade. Claro que nem todos estão ligados, mas posso-vos dizer, por exemplo, que tenho mais pessoas, se calhar nesta comunidade, nesta igreja agora online e virtual, que tinha se calhar na igreja real. Ou seja, por exemplo, hoje celebrei missa através de 2 Facebooks, do meu pessoal e do Facebook pessoal também da paróquia de São Mamed, que é a paróquia onde eu estou. E somando os 2 Facebooks, se calhar estavam ali, de média, umas 130 pessoas, não é? Nos dois espaços. Eu, na missa diária normal, tradicional, que eu fazia no tempo normal, se calhar de média teria na semana 25 pessoas. Ou seja, eu estou a chegar a mais gente agora, não é? Claro. E, portanto, tenho feito também, para além disso, da missa diária, as pessoas têm mandado, tenho mais intenções até, que as pessoas na missa põem intenções. Não é só para rezar por quem morreu, é para agradecer o dom da vida, é para agradecer... É para pedir força para os doentes, é para agradecer quem, por exemplo, os médicos, os enfermeiros, esses que estão na linha da frente deste combate, não é? Esses que nos servem, ainda hoje rezei por eles, não é? E as pessoas mandam-me todos os dias, ou seja, há uma comunidade, uma igreja agora virtual a nascer, quase mais viva que parece que a outra, ou seja, tenho mais pessoas a celebrar o aniversário, a porem, mais pessoas a pedir para rezar pelos defuntos, mais pessoas a pedir rezar pelos doentes, não é?
Ou seja, estão a sair coisas boas daqui, não é? Eu já defini também como padre, depois disto passar, e há de passar, nós vamos vencer esta guerra, claro que vamos, brevemente. Acho que o nosso país, as pessoas, estamos a portar-nos bem, acho eu, e portanto, e estamos a... E somos um exemplo. E estamos a ser exemplar, e isso é muito gratificante e motivador ao mesmo tempo, não é? Mas eu já propus-me como propósito, depois disto passar, eu vou manter a igreja virtual, entre aspas, a transmissão das celebrações virtuais para esta comunidade fiel que já todos os dias, às 6h30, vai assistir à missa, não é? Para além da missa, o que é que eu fiz também, por exemplo? Tenho a igreja cheia das famílias que normalmente vão à igreja, à missa, à semana e ao domingo. Tentei pedir pelas redes sociais às pessoas que me fizessem chegar fotografia. Primeiro foi dos pais. O dia do pai foi a primeira... Tive assim uma espécie de insight, não é? Um sonho. E sonhei... Epá, e se eu pedisse fotografias dos pais, dos amigos aqui da paróquia, e se eu pusesse os pais aqui diante do altar? Então fiz assim uma espécie de estendal, não é da roupa, mas com as fotografias dos pais impressas em A4, e as pessoas gostaram muito. E, sei lá, mandaram para aí 60 pais. Pronto, não é um exagero, mas já são alguns, não é? Mas são muitos. Imprimi 60. Pus os tais 60 lá estendidos assim em duas cordas, como se fosse o estendal da roupa. E aquilo deu um impacto giro nessa celebração do Dia do Pai, do Dia de São José Operário. E depois, nesse dia, e se eu agora avançasse para uma coisa maior, se enchesse a igreja aos bancos todos, com as famílias, com os pais, e com as avós, e já consegui isso. Já tenho a igreja agora, já há aí uma foto ou outra a circular. Tenho a igreja, ou seja, eu nas missas estou sozinho, às vezes estão 2 pessoas, 3, não é? Nessas missas. Mas já tenho a igreja cheia, os bancos todos cheios, dessas famílias. Portanto, e foi outra coisa que, por exemplo, eu fiz e que deu algum conforto também às pessoas neste tempo. E as pessoas sentem-se animadas também pela esta minha forma de estar a ser um padre próximo, real e virtualmente, mas agora virtualmente porque não nos é recomendado de facto o contato, o abraço, não é? E eu tenho tentado chegar às pessoas, aos paroquianos, aos amigos, a todos, e pessoas, sei lá, pessoas que me seguem na Suíça, pessoas que me seguem em Trás-os-Montes onde eu nasci, no Porto, em Felgueiras, que já pertencem a esta comunidade, que se tornou uma igreja muito maior graças à tecnologia, não é? E, portanto, e estou a fazer isso. E depois também continuo, por exemplo, quando sei de alguém que precisa de algum apoio. Estou a criar um grupo de apoio na paróquia para fazer compras. Desculpa só interromper. A Carla Pereira, a minha amiga Carla Pereira, e que foi nossa convidada de sexta-feira, que é a diretora de marketing da DPD, pergunta se esta nova forma dos cristãos irem à igreja levará esses mesmos cristãos a aproximarem-se ou a reaproximarem-se de Deus. É uma das coisas boas que está a acontecer. Eu acho que eu estou a sentir mais pessoas a aproximarem-se de Deus, a valorizar novamente a importância da força da fé, da âncora da fé na nossa vida, sobretudo nestes tempos em que a nossa vida, no fundo, é assim dita desta maneira por este vírus, que somos frágeis, que somos cinza, que somos pó da terra, não é? Os cristãos, quem se recorda e quem sabe, nós, por exemplo, começamos a caminhada da Quaresma na quarta-feira de cinzas, a seguir ao Carnaval, a dizer exatamente isso. Lembra-te, homem, que és pó, não é? E que ao pó voltarás, ou seja, és frágil. Precisas de Deus para ser mais forte, precisas da fé para estares mais seguro nesta vida, que é sempre passagem, que é sempre Páscoa, não é? E de facto isso está a acontecer. Eu acho que há mais pessoas a aproximar-se. Talvez esteja a haver conversões. Muy bien. Saludos de Chile. Muy bien. Me gusta mucho hablar en español también. Podemos hablar un poco, si quiere. Sem dúvida. Mas estou a sentir as pessoas têm mais tempo também para cultivar a fé, que a fé é também um cultivo. É um dom, mas tem que ser cultivado, não é? Para ser mais forte e mais firme, não é? E, sobretudo nestes momentos assim de dificuldade e de provação, como está a ser esta pandemia, este vírus, não é? E eu de facto, vejo aqui muitas semelhanças, muitas coisas a tirar
sobretudo isso, para valorizarmos, por exemplo, esta linguagem que nós estávamos a achar atrasada, da quaresma, que agora, pelos vistos, a quarentena é importante, não é? Nós falámos da quaresma, agora é a quarentena. Supostamente são 40 dias, mas não são 40 dias, são 2 semanas. Mas pronto, mas é uma linguagem que parece que estava obsoleta e que agora está a ser ressuscitada. Então, mas olha, vamos só fazer aqui dois enquadramentos. Para quem vai entrando e pergunta o que é que o Life Center, que é uma clínica ginásio, faz no meio disto tudo, eu agora faço aqui um bocadinho o enquadramento, que há gente a entrar. Nós somos uma clínica ginásio em Lisboa e por convicção desde o início que trabalhamos a corrida e o triatlo e todos os desportos outdoor e o Ismael, além de padre, é um Iron Priest, portanto... Olha, eu até trouxe uma camisola, olha. Swing, bike and run. Ah? Agora, a Carla pergunta muito bem, mas tornaram-se mesmo 40 dias. Estas quarentenas de 14 dias tornaram-se mesmo 40 dias. São sinais. Exatamente. A quaresma são 40 Agora, dias. Explica-nos, se faz favor, já lá vamos. Raquel, 2020, andam para a fazer contas, 20 e 20 está 40. Pronto, Exato. são coisas, são tudo ligações. a numerologia. Cada um vê E a com a sua Raquel fé. pergunta, It's Up To You, o blog pergunta como é que estamos de corridas. Já lá vamos falar de corridas, que isto agora, corridas, estamos confinados. Mas... Agora temos que correr à volta do sofá em casa. Exato. E parece que há Agora... gente aí a fazer maratonas em casa. Não sei bem como, mas pronto. O francês fez na varanda 7,5 metros de varanda. Eu nem quero imaginar como é que aquelas articulações ficaram. Mas vamos ao importante. Esclarece o que é... olá, Paula. O que é a quaresma e uma quarentena. E a ligação. Também para aqueles que Ok, para quem não sabe. não percebem nada Exatamente. Disto. Então, a quaresma é uma proposta que a Igreja faz anualmente aos cristãos para se prepararem para a festa principal dos cristãos, que é a Páscoa, que é a festa da morte e ressurreição de Jesus, que é sobre quem se constrói a fé cristã, não é? Somos cristãos a partir de Jesus, não é? Jesus nasceu na fé judaica e é a partir da fé judaica, não é? A partir dele, da vida dele, que se constrói o edifício cristão. E, portanto, para celebrar a festa principal dos cristãos, então a Igreja recomendou a quaresma, que são 40 dias. É tão importante, vamos preparar-nos para essa festa 40 dias, não é? Porquê? Porque o 40 é um número simbólico. Jesus teve 40 dias no deserto também, fez a sua quarentena, a sua quaresma. Ou seja, há uma simbologia também para os números. Significa o tempo necessário para o meu corpo, a minha vida, se preparar para algo especial, não é? E portanto, a quaresma cristã nasce daí, não é? É a maneira de nós nos prepararmos. E depois é recomendado o quê? Recoleção. Reparem que é o que nós estamos a fazer na quarentena. Recolhimento, recoleção, meditação, oração, não é? Leitura. Leitura de quê? De bons livros. Um dos bons livros que os cristãos sabem é a Sagrada Escritura, é a Bíblia, que é uma biblioteca, que é um conjunto de livros. Temos os livros do Antigo Testamento, a biblioteca do Antigo Testamento, é um conjunto de livros, não é? Tem livros de amor, tem livros de aventura, tem livros de crónicas, tem livros de história, tem livros poéticos, não é? E depois temos o Novo Testamento, que é a partir do nascimento de Jesus, é o Novo Testamento, não é? E o Novo Testamento tem os Evangelhos, que é a vida de Jesus, e os Atos dos Apóstolos, que é, depois de Jesus morrer, a ação dos primeiros discípulos de Jesus, os 12 e mais os outros que, não é, começaram a acreditar que ele não tinha morrido, que ele ressuscitou, que ele continuava com eles, não é? E, portanto, isso é o início da Igreja. Portanto, esse é o Novo Testamento. Portanto, a Quaresma recomenda recolhimento, não é? Recoleção, oração, não é? Os 3 pilares. Recomenda jejum, que é o mesmo que a luta connosco, luta com a nossa preguiça, luta com a nossa carne, não é? Esse é jejum. Esse é o melhor jejum. É a luta com a nossa carne, com a nossa preguiça, fazermos desporto, fazermos aquilo, termos uma vida ativa, com os nossos vícios, não é? Também. Portanto, jejum. E abstinência, não é? Ou partilha. Também partilha, no fundo, solidariedade. Depois de todo este caminho, eu faço jejum de alimentos, faço uma alimentação mais simples, faço uma vida mais simplificada neste tempo, para poder partilhar
com quem é, por exemplo, mais pobre, com uma instituição, com, sei lá, com um pobre que eu conheça na minha... ou com a igreja, não é? Por exemplo, a igreja recomenda isso, não é? E reparem como isto que nos está a acontecer está a dizer que isso acaba por ser importante numa pandemia para vencermos uma guerra contra um vírus, para sairmos daqui, no fundo, saudáveis e salvos também, não é? Que é o objetivo também de uma quarentena. Recoleção, luta, uma certa luta connosco, não é? Porque luta por sermos pacientes, não desesperarmos, não é? Por estarmos confinados à casa ou ao jardim, a quem tem jardim, não é? Mas a cultivarmos, no fundo, essas virtudes, que quem faz desporto sei lá, de halves Ironmans, meias maratonas, sabe que isso é importante. Tu cultivares a capacidade de resiliência, de resistir, no fundo, não é? Para chegares àquela meta. A meta do cristão é a Páscoa. A meta em alguém que tem um objetivo desportivo é alcançar aquela distância, é fazer aquele tempo, primeiro é acabar. E depois então é que pode começar, se calhar, em alguns tempos. Penso no meu primeiro Ironman e foi esse o objetivo primeiro, foi que estava com tanto medo de não acabar. Depois no segundo já vais com alguma ideia de tentar melhorar o tempo, não é? E tal. E pronto, nas outras provas também. Gente. A Raquel está muito ativa. Olá, Lili. A Raquel está muito ativa a acompanhar a questão do jejum e da capacidade da resiliência. E a Marta acabou por confessar também que a explicação que tu deste foi, de facto, esclarecedora. E sem sombra de dúvida. Eu, além da Bíblia, a tua explicação simplificou tudo, porque as pessoas tendem a confundir. Pensam que é um livro... Tem livros de amor. Por exemplo, vão procurar à Bíblia um livro que se chama, no Antigo Testamento, chama-se Cântico dos Cânticos. Vão ler esse livro. É um livro de amor, Cântico dos Cânticos. Em hebraico é Shirah Shirim, eu também sei, mas não, acho que não há ninguém que saiba hebraico. Mas o livro chama-se Cântico dos Cânticos. É um poema de amor, do amado para a amada. Até com erotismo. Isso está na Bíblia, ok? Não é pecado, está na Bíblia. E claro que o povo de Deus, os cristãos, veem ali também, nesta história de amor entre um homem e uma mulher, o amor também entre Deus e a humanidade, que é a mulher, não é? Entre aspas. Não é? Mas vejam esse livro, por exemplo, do Antigo Testamento, quem tiver a Bíblia, Cântico dos Cânticos, leiam esse livro hoje. Vão ver como vão gostar. Está na Bíblia. Como, sei lá, uma carta, uma das epístolas de São João. São escritos extraordinários. O Evangelho de São João, por exemplo. No princípio era o Verbo. O Verbo fez carne e habitou entre nós. São palavras, de facto, que são inspiradas. Não é só a mente de um homem que é capaz de escrever aquilo, não é? E nós acreditamos que aqueles livros são inspirados, não é? Claro. Como o homem estava num momento de inspiração, claro, inspirado por Deus e que escreveu, não é? E portanto Maria, faz... Maria, a minha caríssima, a minha querida aluna Maria, espero que Vou ler. Bem. Vou ler, já está ali, mal está a dizer que vai ler. Exatamente. E a Lili, essa triatleta. Ismael, vamos falar do desporto como forma de elevação metafísica. O que é que o desporto... Eu trabalho na área do desporto, mas mais do que a área do desporto, a área do físico, a área desta ligação entre a importância de um corpo saudável para termos uma mente saudável e vice-versa. Evidentemente. Isso é... Temos tido aqui um trabalho, todos nós profissionais da área do exercício, aqui um trabalho árduo, porque, curiosamente, aquelas áreas que são sempre tidas como menos importantes, não é? Como a música, a literatura, o cinema, as artes do modo geral e o desporto, não é? Que normalmente os pais dizem, isso não devia contar para a média, de repente temos sido nós aqui o gancho, não é? E depois a fé, sem sombra de dúvida. E tu, sendo um homem de fé e um padre, e tendo esta ligação estreita com o desporto, porque o desporto, e em que medida que o desporto tem essa capacidade de elevação? Tu sabes que eu sou um evangelizador também na igreja do desporto, não é? Para mim, o desporto é claramente também um instrumento de salvação. E eu digo isto não é só porque fica bem, porque eu experimentei isso na minha vida, não é? A minha vida, eu estou com 45 anos, a minha vida já teve várias fases, não é? E numa determinada fase da minha vida, claramente, no fundo, Deus também me deu a mão pelo desporto.
não é? Uma fase em que estava, se calhar, mais propício a uma depressão, ou algumas coisas que aconteceram. E, Deus, portanto, eu, a partir daí, quis-me também tornar um padre que é evangelizador do desporto, alguém que prega, entre aspas, a importância do desporto na nossa vida. Claro que não é só, é vida equilibrada, não é? E para uma vida equilibrada é aquela história não é? Do latim, mente sã, é a Zix que diz isso, não é? Anima sana in corpore sano, a Zix quer dizer isso. Não é? Mas a cultura cristã, eu tenho muito interesse em procurar para me fundamentar sobre isso. Aliás, São Paulo, por exemplo, tem vários escritos sobre isso, na própria Bíblia, em que usa a parábola exemplos do desporto, do atleta para chegar à meta, para motivar os cristãos, não é? À luta, não é? Aliás, eu costumo dizer, quem for à missa, quem já foi à missa na Páscoa da Ressurreição, toda a gente a correr. É as mulheres a correr, põe os homens a correr, a dizer que o sepulcro está vazio, que Jesus ressuscitou, e andavam todos a correr. É uma corrida, não é? E, de facto, a ressurreição de Jesus é para nos pôr a vida a mexer e a correr, no fundo, ao sabor de Deus, que é o sabor do amor, não é? Portanto, eu sou um evangelizador porque eu experimentei isso na minha vida, e se isso me fez bem a mim, também salva e ajuda a vida dos outros. Claro. E nesta minha cruzada de padre Ironman, com muita alegria, vejo que motivei muita gente que também tinha uma vida, mesmo padres que estão a fazer desporto já, que antes não faziam, e que o meu exemplo também, eu para partilhar convosco, eu tive já mais 30 quilos, né? Nessa altura em que estava mais assim, agarrado ao sofá e pronto, e outras coisas, não é? E muita mesa, e muitos copos e tal. E foi na mão, e Deus nessa fase deu-me também a mão, não foi só pelo desporto, também foi por pessoas amigas e por não sei o quê. Deus salva-nos de muitas maneiras, mas eu senti que também o desporto ali foi redentor. Portanto, fez-me bem, e eu tenho que evangelizar e dizer isso, não é? No desporto há salvação, é importante que nós, evidentemente, para sermos equilibrados, que cultivemos também a nossa parte interior, o coração, o espírito, com música, com leitura, boas leituras, mas também cultivar a carcaça, como dizia Teresa d'Ávila, uma mulher extraordinária. Ela dizia às irmãs que era importante cuidar do corpo para que a alma, na altura em que se falava da alma, gostasse de habitar o corpo, estás a ver? Que o teu espírito gostasse de habitar a tua carcaça. Portanto, tens de cuidar do corpo e não estarem para aí umas balofas. Eu costumo dizer, quando às vezes nos perguntam a motivação superior do nosso trabalho e daquilo que nós fazemos, e sobretudo quando há alguns candidatos a trabalharem connosco, a questão da importância da ligação entre o físico e o corpo mental e o corpo espiritual, ou a questão da alma, não é? Eu acho que é uma obrigação nossa cuidarmos do nosso corpo, porque é de facto a matéria física que nos permite relacionar-nos, exprimirmos aqui no mundo, alma, não é? Sim. Exatamente. É com ele que escrevemos aqui a nossa história, não é? E, portanto, é importante cuidá-lo bem, não é? Seja de que forma for, para aqueles que acreditam que voltam cá ou para aqueles que acreditam na vida eterna, não é? Isso agora deixar... Sim, é tudo prova que acreditamos que a morte não nos mata e que a vida continua, não é? Exatamente. Olha, eu vi uma publicação que fizeste há uns dias sobre, e perdoa-me agora a falta de vocabulário técnico, mas umas previsões quaisquer o terceiro milagre de Fátima, não é? A imagem no céu de Roma, próximo da Praça de São Pedro, a imagem do Papa. Não querendo entrar em grande pormenor, mas acho que já agora puxa a brasa à minha sardinha. É muito forte tudo aquilo. Deixa-nos a pensar. Gostava que, para quem entrou agora, ou quem tem estado a assistir, e temos aqui um público fiel na roda das 2 dezenas de pessoas, o que é bastante bom, porque somos 2 anónimos, só 6. Eu bastante mais do que tu. Mas o que é que aconteceu nesse dia e porquê da tua partilha? Não, é assim, Bruno, a fé, no fundo, quem tem fé vê sinais, não é? Chamemos-lhe milagres, chamemos-lhe sinais, não é?
A fé permite-nos isso, ver sinais de Deus. E eu naquilo que aconteceu, naquela praça de São Pedro vazia, eu vi ali sinais de que, de facto, Deus estava connosco, estava ali naquela praça, e há uma imagem, claro que pode ser um bocado ilusão, mas há uma imagem que parece Nossa Senhora, quase que aparece Nossa Senhora lá no céu, há várias... pronto. Mas isso nós, com fé, vemos sinais de Deus, do amor de Deus por nós, vemos isso. E eu vi ali naquela celebração vários sinais. E, de facto, depois fez-me pensar, quando pensava nesses sinais, digeria aquilo à noite, que nos escritos da Lúcia sobre os segredos, há uma determinada altura que ela faz a descrição quase exata daquilo que está a acontecer, que aconteceu naquele dia. Um homem vestido de branco a atravessar uma praça cheia de morte, de mortos, não é? Estamos em Itália, não é? Onde foi o foco principal até aquele tempo, de facto, desta pandemia e das vítimas, não é? E um homem vestido de branco a atravessar uma praça só, pelo meio dos... Não é? Portanto, ela na visão viu isso, não é? Ela na visão escreveu isso há tantos anos atrás, não é? E eu fiz essa ligação, não é? Portanto, num dos segredos ela tem lá escrito, parece que estava a prever ou a profetizar isto que aconteceu, não é? Era impensável ver um Papa, o homem de branco, a atravessar a Praça de São Pedro só, acompanhado pela chuva, com aquele Cristo, e pronto, e muitos milhões viram no mundo, mas de facto a praça estava vazia e estava cheia, não é? De nós todos, não é? E portanto eu fiz essa ligação, não é? Deus dá-nos muitos sinais e depois nós com a fé vemos esses sinais ou não, não é? Mas eu vi ali sinais. Eu subscrevo integralmente e convido quem não é teu amigo a pedir-te amizade e a ver, porque de facto a analogia está brilhante. Deixou-nos aqui aos dois em casa. Sim, foi a minha publicação mais partilhada, acho que tive, eu não sei se foi 600 partilhas no Facebook desse texto. Acho que foi, pá, aí. Até vou lá ver, mas acho que anda para aí. Nunca me partilharam tanto esse segredo. Pegando na pergunta da Raquel do blog It's Up to You, provas, como é que é? Estamos todos em casa, estamos todos confinados, alguns aqui entrou pois por é, pais. olha, a Compresport lançou-me um desafio que era também eu prever qual era a minha prova. Eu ando a pedir que, pelo menos no Ironman de Cascais, que é finais de setembro, não é? Que está marcado, que fosse possível. Eu tenho esse sonho, gostava, não é? Pois, eu também, portanto, até porque este ano sou embaixador do Lidl para o Ironman. Uau! E acho que vamos, passa a publicidade, não se decide. Tem produtos extraordinários o Lidl, hein? Muito bom. Sem dúvida. Muito tem sido um trabalho muito bom, muito gratificante trabalhar com eles. Tem sido uma aposta extraordinária e ainda bem que apostaram em nós e na nossa equipa. Mas isto a propósito do Ironman, portanto, não sei, vamos acreditar. Eu gostava de fazer essa prova. Tenho andado aqui com um problema já agora no joelho, partilho convosco, que é, tu sabes qual é, tenho uma lesão na zona do joelho, que é naquela parte que se chama a pata de ganso, sabes? Onde se fazem aqueles... Então tenho andado a fazer algum tratamento, a ver se recupero isso. Na bicicleta, na bike, isso estou ótima, natação também, mas agora é só na banheira, não é? E na corrida é que não estou bem, mas vou estar bem brevemente. Estou a fazer fisioterapia. A senhora minha sogra, Maria José Carreira, está encantada com esta conversa e vamos continuar aqui a conversa. Ah, é? Tanta coisa. A tua sogra, a mãe da Isabel? É a mãe da Isabel, exatamente. Muito bem. Beijinho para ela. Portanto, a pata de ganso e as lesões no joelho, quando quiseres e quando esta quarentena nos permitir encontrar, sabes que podes contar connosco também. Eu sei. Queres perito a recomendar exercícios bons para fortalecer estas zonas aqui. Eu acho que nós estamos sempre atraídos a grande desgaste e a um risco exponencial de lesão. Mas aqui há uns anos alguém me dizia, sabes que estas coisas das maratonas e os desportos de endurance, de longa duração, está provado que há algum envelhecimento precoce, os radicais livres, o envelhecimento dos tecidos, eu disse, olha, eu posso prevenir, eu posso ter essas consequências todas no corpo físico,
mas há uma coisa que os desportos de endurance me dão, que é uma satisfação no coração e na cabeça. É o mesmo caminho. Portanto, perdoa É o mal que possa terapêutico. fazer ao bem que me sabe na alma. Pois é, pois é. É Não é? exatamente isso, Bruno. É exatamente isso. Portanto, é um momento de meditação, é aquelas horas na bicicleta. Eu costumo dizer que a bicicleta, e isto é difícil de se explicar, mas a bicicleta foi para mim duas coisas. A primeira, o grande passaporte da independência e da autonomia, porque a minha família é ali da zona de Aveiro, portanto eu passei horas infinitas montado numa bicicleta, numa pasteleira a pedalar, e foi de facto um marco fundamental do meu avô, o pai do meu pai, que já partiu, e que de facto me deu essa ligação. E cada vez que eu vou pedalar, lembro-me das duas coisas. Não é? Da Pois. ligação à liberdade, ao meu primeiro passaporte de liberdade, e dessa ligação absolutamente repleta de amor que foi com o meu avô. Portanto, epá, enquanto Deus me der força nas canetas para pedalar, eu vou continuar a pedalar. Eu na bicicleta também é um dos sítios também onde eu desfruto mais, de facto, onde também rezo, ando sempre, normalmente, rezo para agradecer o que estou a ver, a liberdade que estou a desfrutar, a paisagem, algumas pessoas que veja, algumas plantas, alguns animais que veja. É a altura que rezo mais, não é? Sejam 3, 4 horas, 5 horas, se for um Ironman, se calhar 6, não é? Nessa parte, só nessa parte. E depois, na natação também é uma zona de muita meditação. O andar, não sei se é de andares com a cabeça muito debaixo d'água, mas aquilo ajuda-me a pensar nas coisas, a planear coisas, o andar com a cabeça debaixo d'água. A mim ajuda-me. Diz-me uma coisa. Na corrida, na corrida, quando é Ironman, é para sofrer, é para rezar, para me aguentar. Vai Basicamente acabar. é isso. Bom, Chegar àquela meta. Para quem não sabe, a natação no Ironman são 3,8 km, são 180 km na bicicleta e são 42,200 a correr. Portanto, é uma maratona. É 226. 226 km a totalidade. Por isso é que eu me chamo Iron, por isso 226. Portanto, exatamente. Portanto, dá mais do que tempo a meditar. Exatamente. Muito tempo Olha, a meditar. dos três segmentos, qual é que tu gostas mais? Olha, eu gosto mais da bike. Da bicicleta. É onde eu desfruto mais, sim. Divirto mais. O outro sofro tanto. Na maratona sofro tanto. Na corrida? Sim, na corrida. Na água também gosto, mas é onde eu sou pior. Sou mau nadador, sou muito mau nadador. Consegues meditar na água numa prova ou só nos treinos? É que eu não medito nas provas. Não, no treino. No treino, por exemplo, quando vou nadar 1 hora para a piscina, aquele nadar lá debaixo da água, aquilo faz-me pensar, tipo, na missa que vou rezar, no que é que na reunião, ajuda-me, esse tempo ajuda-me. E vêm boas ideias lá debaixo da água. Pois, é a mesma coisa, acontece-me o mesmo. Mas isto às vezes já que a malta pensa, bom, estes gajos não jogam com o baralho todo, mas são cada maluco com a sua mania. Olha, só para terminar, eu ficava aqui a noite toda. Aliás, isto é meia hora, já vamos com 37 minutos. Que exagero, já passou o tempo da missa. Fogo. Já passou o tempo da missa. Já. Uma palavra, e tu és o protagonista, portanto, se há aqui alguém que importa ouvir isto, uma palavra de esperança para a Páscoa e para os portugueses neste período da quarentena. Olhem, queridos amigos, é isso. Não desanimem, não desesperem. Sejam pacientes e resilientes. Como homem de fé, acredito que Deus está connosco e nos vai fazer chegar à Páscoa, à ressurreição, ao vencimento desta guerra, deste vírus. Individualmente, pessoas melhores e também como grupo, como família, também pessoas melhores. E, portanto, nós melhores, a humanidade melhor. E, portanto, por causa disto, vamos tornar uma melhor humanidade, não é? Menos poluição, vida mais saudável. É isso também que Deus quer para todos. Isso é também salvação, ok? Portanto, boa Semana Santa e boa Páscoa, está bem? Ele está connosco. Obrigado. Está bem? E com isto nos despedimos. O mote desta conversa de hoje, eu queria que ficasse aí, que é para não ficar aqui eu sozinho, se faz favor, está bem? Está bem. O mote desta conversa de hoje não podia ser com outra pessoa, senão com o nosso querido amigo e homem de fé e padre Ismael, sobretudo para acalentar aqueles corações mais agitados dos dias que se querem de recolhimento, palavras do próprio, e queria-te agradecer do fundo do coração por esta partilha. É que te agradeço muito, Bruno.
A ti ao Life Center por se ter Obrigado. lembrado deste amigo, está bem? A amizade é isto e os corações estão longe fisicamente, mas sempre presentes na memória. Exatamente, E, exatamente. portanto, obrigado a todos que ficaram por aí. Obrigado por terem aceito este convite de participarem e obrigado do fundo do coração ao Ismael. Obrigado. É extraordinário. Uma Santa Páscoa e Santa Páscoa, um grande Bruno. abraço. Obrigado. Grande abraço. Adeus. Adeus. Boa noite. Boa noite. Boa noite.